Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é professora Graciela Borges. Nós vamos agora trabalhar com o último módulo da disciplina Qualidade e Produtividade. Essa disciplina ela tem como objetivo trazer ali para vocês então questões relacionadas com as técnicas de qualidade, né? Porém, a aula 4, o módulo 4, ele tem como objetivo proporcionar condições para identificar e dominar os conceitos básicos da produtividade, reconhecendo sua importância na organização. Mas nós estávamos falando, no decorrer da disciplina, sobre qualidade. A todos os momentos nós estávamos mencionando essa questão da qualidade, mas se vocês pensarem um pouquinho aí, nós sempre mencionamos que nós queríamos alcançar a qualidade no quê? Na qualidade nos métodos, na qualidade em metodologia, qualidade no processo de produção, qualidade na entrega de produto, qualidade na prestação de serviço. Então, eu estou sempre pensando nessa qualidade para quê? Para aumentar a produtividade. E aí, agora, nós vamos falar aí um pouquinho sobre o sistema de gestão. O que vem ser essa produção? Sistema de gestão da produção. E aí a gente tem que a mecanização do trabalho ela trouxe uma grande transformação aos métodos de produção, não só em termos quantitativos, mas qualitativos, assim como também uma mudança estrutural, que se constitui na superação do conceito de organização como associações humanas, objetivando as relações predeterminadas de algo, para que essas se transformem em fins em si mesmo. Por exemplo, o objetivo da empresa X, usina sucroalcooleira, deixa de ser produzir álcool e açúcar para buscar um lucro máximo que essa atividade pode lhe trazer. Olha só, vamos pensar lá no nosso contexto histórico. Em outra disciplina, nós vimos falando sobre Taylor, o método dele de análise de trabalho, a padronização do serviço. Mas por que mesmo que isso surgiu? Essa necessidade de padronizar esse serviço surgiu? Ela surgiu, gente, da transformação dos métodos de produção. O que antes era feito artesanalmente, lá na Revolução Industrial, ele passa a ser feito através de máquinas, de equipamentos. Então, lá na Revolução Industrial, com a implementação de novas tecnologias, o processo de produção é alterado. Esse processo de produção sendo alterado, nós mudamos também o conceito de organização, a forma de associação humana, a forma de trabalho dessas pessoas. E aí, nós temos que esse processo ele trouxe várias consequências, não só na questão da produtividade, mas aumento de questões ligadas ao contexto social. Lembra que eu tive um enxugamento das pessoas que moravam no campo. O campo, as pessoas então passaram a buscar trabalho fora do campo e foram para as cidades. E aí o que eu tive nas cidades? Uma expansão gigantesca. Essa expansão gigantesca trouxe problemas sociais que são vistos até hoje. Porque se a gente pensar que, de repente, todo mundo vai morar na cidade,
Essa cidade, ela contempla, ela tem como, ela dá suporte para todas as pessoas? Não, não tem. E aí começa a surgir, então, é, a, as periferias das grandes cidades, né? E isso são questões sociais que foram ligadas a essa transformação da produtividade. Mesmo dentro das empresas, ela não se restringiu à linha de produção, chegando também à administração, em forma de burocratização. Ou seja, lá dentro das organizações, dentro das empresas, essa transformação do processo produtivo, ela não pode ser feita só dentro da área de produção, lá no chão de fábrica. Por quê? Ela precisava de estabelecer normativas, de trabalhar com essa burocratização, mas pensando ali nessa burocratização que serviria, lembra que a burocratização ela tem os pontos positivos e os negativos. Os positivos eram a padronização das tarefas. Então eu tive ali uma divisão rígida de tarefas, uma supervisão hierárquica com regras e regulamentos detalhados. Então todo mundo tinha ali definido o que era para fazer. Se eu fosse produzir essa caneta, eu não produziria ela sozinha mais. Porque antes, quando ela era o período artesanal, tudo era produzido por uma única pessoa. O artesão, ele tomava conta, ele dominava todo o processo produtivo. E agora não. Agora, esse processo produtivo, ele vai sendo fragmentado, dividido. E essa fragmentação, ela vai trazer ali consequências nessa questão da burocratização. Porque eu preciso de regra, eu preciso de um padrão, eu preciso de uma normativa. Porque senão ninguém vai seguir. E aí isso alterou então ali a parte interna das organizações, a cultura organizacional das empresas. A função essencial da produção é entregar um produto certo, no local certo, no tempo desejado pelo cliente e a um custo adequado. Será que é possível? Produto certo, no local certo, no tempo certo e no custo adequado. Eu tenho, então, 4 itens principais aí para serem analisados. Sendo assim, o aspecto do sistema de gestão da produção empregada pela organização é primordial, pois dele dependerá uma boa parte do nível de serviços ofertados pelo cliente. Lembrando que tudo se concentra principalmente na necessidade desse cliente, que é atender a essa demanda. Então, no produto que eu estou fabricando, lembrando que esse produto, ele tem como objetivo atender ali a uma expectativa, a uma demanda, a uma necessidade desse cliente, né? Vamos lá. A reestruturação dos sistemas de gestão da produção vem ocorrendo ao longo dos anos. Nos últimos anos, essa reestruturação ela tem sido mais rápida e constante. Podemos dizer que grande parte dessa mudança são geradas pelos avanços tecnológicos, a automação dos processos, estratégias de fusões e aquisições, globalização, mudança nas políticas públicas governamentais, mudanças na cultura dos gestores e de seus colaboradores e pelas constantes inovações que diariamente estamos tendo em contato. Ou seja, essa reestruturação, ela passa então por diversas etapas. Nós vimos aí que ela é gerada por diversos fatores. Eu não tenho um único fator
Não, eu tenho várias variáveis, como o avanço da tecnologia, essa automação de processos está relacionada, essa automação ela está relacionada à integração dos processos, né? Estratégia de fusões entre as empresas, a união das empresas, ou aquisição, uma compra a área da outra, para poder o que? Aumentar o seu mercado, o seu capital. A globalização, todo mundo em constante movimento. Eu estou no Japão, o pessoal lá do Japão sabe o que está acontecendo aqui, como que é feito o meu processo de produção. Então, a gente tem essa questão das políticas públicas, né, que ela está buscando o desenvolvimento produtivo do país, os gestores, os colaboradores, então ali os seus funcionários, eles precisam estar o quê? Diariamente em contato e buscando chegar ao alcance desses resultados. O sistema de gestão da produção utilizados pelas empresas ao longo da história que se destacam são os artesanais, os que seguem o modelo Taylorismo, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvinismo. Eu vou trazer aqui uma explanação rápida desses sistemas, tá? Vamos lá. Primeiro, nós temos lá, como eu já tinha falado, a produção artesanal, né? E quando os processos produtivos eles eram ainda artesanais, os modelos de gestão da produção não necessitavam ali de grandes níveis de sofisticação e controle, e os volumes produzidos também era menor. Então eu tinha uma escala de produção menor, nível de exigência do consumidor menor. E nesse momento ainda não era marcado pela ausência da competitividade. Ele ainda era marcado. Então as empresas elas tinham seus clientes e elas estavam bem. Elas não ficavam nessa luta por cliente do jeito que nós somos hoje. Beleza. A produção artesanal, aí eu passei para o Fordismo. Desculpa, Taylorismo, Fordismo. Henry Taylor, Taylor e Ford, lembra? Nós falamos sobre eles nas teorias. Esse modelo, ele baseava-se na produção de volumes crescentes, o que implicava ritmo intenso de produção, crescimento sem controle, centralização e especialização do trabalho. Lembra que eu falei ali que a produção, que as atividades, elas eram separadas, fragmentadas, divididas e em etapas, e a partir daí as pessoas, cada pessoa fazia uma parte do processo produtivo. Eu não tinha mais a figura do artesão que desenvolvia todo o processo produtivo. O modelo taylorista fordista sofreu inúmeras críticas, pois apresentava problemas quanto à motivação dos colaboradores, ao comprometimento, à criatividade, à burocracia e à queda da produtividade. Ele visava o aumento da produtividade, mas a forma como foi implantado gerou um comprometimento no desenvolvimento junto aos colaboradores, junto aos seus funcionários, porque eles deixaram de ser então pessoas para virar máquinas, eles passaram a fazer parte do processo de produção e isso gerou um pouco de desconforto. Porém, esse modelo era pensando no aumento da produtividade, tá? O toyotismo, o modelo japonês. No período pós-guerra, devido à escassez de recursos e de espaço, o modelo japonês começa a repensar o modelo taylorista para produzir resultados mais sustentáveis e garantir o crescimento das empresas.
Nessa nova forma de organização da produção, a gestão passou a transcender os muros da fábrica, incluindo-se nesse modelo a participação dos sindicatos, bem como a criação de grandes conglomerados de empresa. Então aqui a gente percebe o quê? Que essa visão ela está sendo transformada, tá? O Japão, ele tinha um pequeno mercado consumidor. Além disso, o país não possui grande quantidade de matéria-prima, o que inviabilizou o princípio fordista de produção em massa. Que veio Taylor, fragmentou, e Ford. Ford trouxe a questão da produção em massa, com a produção do carro modelo T, o Ford T, que era o modelo básico de produção. Então, gente, nós temos aí que nessa nova forma de organização da produção, a gestão ela passou a transcender os muros da fábrica, incluindo nesse modelo a participação dos sindicatos, bem como a criação de grandes conglomerados de empresa. Né? Conglomerados são empresas grandes, com grande participação. O Japão ele tinha um pequeno mercado consumidor. Além disso, o país não possuía uma quantidade grande de matéria-prima, porque ele veio lá do pós-guerra, né? O que inviabilizou, então, esse princípio fordista da produção em massa. Como eu estava falando antes, a produção em massa foi intensificada por Henry Ford com um modelo de produção em série, quando ele cria lá o modelo do carro do Ford, o primeiro Ford, o Ford T, que era um modelo simples e básico para atender a uma grande massa de clientes, uma grande quantidade de clientes. Foi elaborado por Taiichi Ohno, isso o toyotismo, né? Foi elaborado por Taiichi Ohno. Ele surgiu nas fábricas da montadora de automóvel da Toyota e só se consolidou como uma filosofia orgânica na década de 70. Esse toyotismo ele possuía princípios que funcionavam muito bem no cenário japonês, que era muito diferente do cenário americano ou do cenário europeu, tá? O toyotismo tinha como elemento principal a flexibilização da produção, que era o contrário lá do modelo de Ford, que era para produzir muito e estocava essa produção. No toyotismo, só se produzia o necessário, reduzindo o máximo de estoque. Então, um modelo de produção é diferente do outro, ele vem ali apresentando características diferentes, né? Então, se a gente fizesse ali um comparativo entre o modelo de Ford e o modelo da Toyota, o toyotismo, a gente ia ter que elencar, primeiro, a questão do estoque. No Japão, eles não têm matéria-prima, muita matéria-prima, então eles vão produzir aquilo que é necessário. Aquilo que ele vai vender, ele não vai produzir para colocar em estoque. Ao contrário ali do Fordismo, que é uma produção em massa, uma alta produção. Essa flexibilização do toyotismo, ele tinha como objetivo a produção de um bem exatamente no momento em que ele fosse demandado, ou seja, é o chamado just in time. Então, produzir no momento exato. Dessa forma, ao trabalhar com pequenos lotes, pretende-se que a qualidade dos produtos seja a máxima possível. Essa é outra característica do modelo japonês que está relacionada à qualidade total da produção. Eu não tenho a qualidade só a inspeção final do produto, eu tenho a qualidade dentro de todo o processo produtivo, tá? Nós temos aí, então,
que esse sistema toyotismo, ele tem como pontos fortes captar as necessidades do mercado consumidor e adaptar-se às mudanças tecnológicas. O sistema de vendas cria com os fornecedores uma relação de longo termo, numa cadeia produtiva funcional e ágil. E nós falamos lá que a gente tinha o sistema volvismo também, né? Que ele pode ser entendido como uma expressão do modelo sueco de gestão, caracterizada pelo altíssimo grau de informatização e automação, com um alto grau de experimentalismo. Seu foco é um pleno emprego no desenvolvimento do empregado criativo, multifuncional e flexível. A gente viu aí, então, 4 modelos de produção diferentes, tá? Vamos falar um pouquinho do contexto histórico, da evolução histórica dessa produção. Nós temos aí 3 acontecimentos fundamentais nos últimos séculos que influenciaram essa administração da produção, que foi a Revolução Industrial, a administração científica e a globalização. Então, olha só, nós temos então que verificar o que aconteceu nesse período. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso? Vamos então, gente, falar um pouquinho sobre essa evolução histórica. Dos anos de 1900 a 1910, tá? Nesse período, as maiores contribuições para a gestão fabril mais sistematizada continuaram vindos da indústria da produção do aço, sendo que diversas propostas buscaram responder a essas necessidades de sistematização do trabalho advinda da primeira Revolução Industrial. Nesse período, quem se destaca é Frederick Taylor, que ele desenvolveu em 1901 a teoria da administração científica. Então veio a Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, teoria da administração científica, tá bem? Nos anos de 1910 a 1920, gente, só vamos voltar. O que foi essa teoria da administração científica? Foi quando o Taylor pegou lá o reloginho dele e começou a controlar todas as tarefas, todas as atividades, cronometrando o tempo, dividindo essas tarefas em etapas e verificando quanto tempo levava para se produzir mais. Ele tinha como foco o aumento da produtividade, tá? A ideia de padronizar isso, de 1910 a 1920, a gente tem a ideia de padronizar os produtos e fazê-los se moverem por meio de estações de trabalho que ficavam estáticas. Criou-se a linha de montagem do automóvel e revolucionou a gestão fabril. Isso aí foi lá na era do Fordismo. Esse período foi desenvolvido também um sistema de lotes econômicos de produção com a determinação das quantidades de produtos a ser produzidas. Essa medida ela foi tomada como uma forma de minimizar o custo de setup, que é o tempo de preparação da máquina. Ou seja, essa produção de montagem, essa produção em linha, ela visava então minimizar custos também. E assim aumentaria a produtividade, né? De 1920 a 1930, o que a gente tem? Na metade da década de 1920, a Ford dominava há mais de 10 anos o mercado norte-americano de automóveis com a participação de 50%. Lembra que eu falei que lá no Fordismo ele criou-se então um modelo básico de carro e esse modelo ele tinha uma grande produção em massa? O desenvolvimento em 1920 de Walter Schwartz da ferramenta do controle estatístico de processo logo se tornou importante ferramenta da área da gestão pela crescente e
premente preocupação da indústria com a qualidade. Olha só, lá em 1920, busca-se então desenvolver a gestão da qualidade, a se preocupar com esse termo. O controle estatístico de processo ele tem relação com a concepção tradicional da qualidade e dessa forma, por meio da inspeção final e separação dos produtos bons dos ruins, busca-se evitar a chegada de produtos não conformes ao consumidor. E aí, gente, nós temos lá nos anos de 1930 a 1940 que a partir de um determinado momento, porém, essa norma não se manifestou de forma tão geral. Quando se passou a buscar um componente social do trabalho, respostas para os problemas relativos à procura do aumento da produtividade, percebeu-se então que as teorias anteriores elas tratavam das pessoas como máquinas. E aí, lá de 1924 a 1933, Elton May desenvolveu uma pesquisa das relações das pessoas com a produtividade e as condições físicas, ambientais do trabalho que gerava ali um conflito, né, entre gestores e trabalhadores, como a questão da apatia, do tédio, do alcoolismo no ambiente de trabalho, o absenteísmo, que é a questão da falta. Nessa década começou-se a utilizar intensivamente uma modelagem mais sistemática e matemática para previsão de demandas e a gestão de estoque, com a evolução da fórmula do lote econômico. Então, a gente vai percebendo, então, que a princípio tudo era considerado como foco o aumento da produtividade. Beleza, desenvolveu, nós temos mais tecnologia, um melhor maquinário, um padrão das tarefas, mas mesmo assim essa produtividade ela ainda não foi alcançada. E aí começou-se a perceber que precisa se trabalhar com pessoas também, pensando na evolução pessoal, né? Não só ali na sua mão de obra. De 1940 a 1950, a logística evoluiu muito com a guerra numa escala mundial, pela necessidade de distribuição maciça de munições, alimentos, suprimentos para os combatentes. No final da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, precipitou por toda a indústria e a sociedade o sentido de urgência na reconstrução da retomada das atividades industriais. Com a necessidade o quê? De aumentar essa produtividade. Veio a guerra, dizimou muitas regiões, então perdeu-se muito e agora eu preciso reconstruir. E olha só, aumentar a produtividade de 8 a 10 vezes. Nesse quadro de necessidade de ampliação da produtividade, é desenvolvido o JIT, Just in Time. Uma abordagem inovadora destinada a reduzir continuamente os estoques e, ao mesmo tempo, em que melhora a qualidade. É composto por um conjunto de atividades projetadas para atingir a produção em alto volume, utilizando estoques mínimos de matéria-prima e de produtos semi-acabados e bens acabados, ou seja, eu vou produzir aquilo que é necessário. De 1960 a 1970, só um minuto, eu vou produzir o necessário, mas lembra que essa produção ela tem como base a gestão da qualidade, ela começa a perceber ali a necessidade de trabalho da qualidade. De 1960 a 70, lá na metade da década de 20, Ford dominava há mais de 10 anos o mercado. Só um momento. Nós temos então aí, gente, que dos anos de 1960 a 1970, lá na década de 60, a capacidade de produção mundial ela se encontrou recuperada
E a bolha do consumo, reprimida durante a Segunda Guerra, ela estava sendo atendida. A competitividade passa a ser a palavra mais constante no vocabulário, né, do gestor das operações. Isso por meio do desenvolvimento da técnica de MRP, de planejamento e requisição de materiais. E se iniciou a busca da melhoria contínua, da coordenação entre as necessidades componentes e as necessidades dadas pelo plano de produção de produtos acabados. Ao propor uma resposta forte ao assédio competitivo que vinham sofrendo em escala global, as empresas americanas apostaram fortemente nos recém-desenvolvidos sistemas MRP1. A rápida escala da evolução dos computadores, ela foi acompanhada por soluções de CRP, somando-se a solução original ao modo de apoio do planejamento da capacidade produtiva, com cadastro dos produtos e componentes com centros produtivos. De 1970 a 1980, a gente tem aí a contínua perda da competitividade da indústria americana, e conforme Skinner, deve-se ao fato do setor industrial excessivamente reativo e operacional, quando a manufatura deveria ter, pela natureza das decisões envolvidas, um tratamento estratégico ou uma estratégia de manufatura. O foco na manufatura, nesse período, com a ampliação da argumentação e o aprofundamento da discussão sobre trade-offs, indicou que a indústria não poderia ser tudo para todos, pois não seria possível maximizar todos os objetivos de desempenho num só produto. Olha só, então começa ali, né, a ter uma visão diferente, né? Dos anos de 1980 a 1990, só lá nos anos 80, foram predominantemente adotados uma gestão de operações ligadas à qualidade, surgindo então o sistema de qualidade total, que, contrariamente a práticas ocidentais em que a responsabilidade sobre a qualidade era somente do departamento da qualidade, agora passou-se a considerar o quê? Que a qualidade é dever de todos, né? É algo contínuo. O desenvolvimento de Taguchi sobre um método que passa a tratar a preocupação das empresas com a otimização dos produtos e processos antes da produção efetiva. Ele buscava levar a solução dos problemas da qualidade para o estágio de projeto. Então, antes mesmo, né, da gente começar o processo de fabricação, onde, segundo o autor, tudo se origina. O resultado deste estudo gerou Lean Production ou Lean Manufacturing, que é a mesma coisa que manufatura enxuta. Embora um pouco diferente do modelo JIP de produção, ele auxiliou a quebrar certas resistências dos gestores da indústria ocidental e adotar técnicas inicialmente propostas pela Toyota, lá no sistema de toyotismo, como a manufatura celular ou celularização, manufatura por células. De 1990 a 2000, o próximo passo do desenvolvimento da gestão industrial, a partir de novas pressões por bons desempenhos e um mercado cada vez mais mutável, pelo movimento da globalização, foi a chamada manufatura ágil. Essa é definida como habilidade de sobreviver e prosperar em ambientes competitivos de mudanças contínuas e imprevisíveis, por reações rápidas e eficazes no mercado mutante, direcionada por produtos e serviços projetados especificamente para o cliente. O desenvolvimento do gerenciamento da cadeia de suprimento, que são novas técnicas de gestão de operações voltadas à melhoria do desempenho dentro dos nós da rede de suprimentos. Fez com que os custos marginais das melhorias incrementais do desenvolvimento das empresas atingissem patamares mais elevados. Esse desenvolvimento do programa da qualidade do Seis Sigma, inspirados na ideia de Taguchi, coloca esforços
em iniciativas que reduzem a variabilidade. E aí a gente tem os dias de hoje, que surgem os operadores, né, do e-business, as chamadas Valuation and Networks, que são portais de internet que buscam ampliar o escopo de atuação para aqueles fornecedores de serviços que facilitam a fluidez da informação ao longo da rede de suprimentos. Então, hoje tudo está na internet, tudo está na nuvem, não é mesmo? E tornou-se, então, esse mercado mais globalizado. E é um mercado em que eu tenho mais concorrência. As forças que determinaram o surgimento da chamada nova economia é baseada na globalização acelerada em novíssimas tecnologias, onde os principais ativos são principalmente mais intelectuais do que físicos. Isso tem mudado substancialmente a forma com que a economia e os negócios operam. A indústria do entretenimento floresce e tende a crescer no futuro, motivada por aumento da produtividade, que pode traduzir em relação das jornadas, a redução das jornadas de trabalho. Então aqui a gente tem um panorama, um contexto histórico de tudo o que aconteceu aí na gestão da produção. E é assim também o surgimento ali da gestão da qualidade, a necessidade de trabalhar com uma qualidade dentro dos processos, dentro do sistema de produção, para poder melhorar um serviço prestado, um produto entregue, ou mesmo para melhorar ali o desenvolvimento do trabalho dentro das indústrias, dentro das organizações, tá? Nós temos aqui alguns conceitos de produção, para a gente relembrar aqui o que seria então. Produção é o ato ou efeito de produzir, criar, gerar, elaborar ou realizar em uma organização fabril. Produção é a fabricação de um objeto material, mediante a utilização de mão de obra, materiais e equipamentos. Então, para eu produzir, eu preciso de ter insumos, eu preciso de ter metodologia, eu preciso de ter pessoas, eu preciso de ter recursos. O sistema de produção é um processo planejado pelo qual elementos são transformados em produtos úteis, ou seja, um procedimento organizado para conseguir a conversão de insumos em produtos acabados. Então, no processo de produção, eu vou ter a entrada, que é onde tem ali a matéria-prima, a mão de obra, os métodos, as informações para esse processo acontecer. E aí tem o processo produtivo e ao final tem um produto acabado ou um serviço, uma prestação de serviço. Esse é o chamado processo de produção. É assim que acontece. O sistema de produção são processos organizados que transformam insumos em produtos de maior valor, devendo se apresentarem dentro de padrão de qualidade e preço que terem procura efetiva. Então, esse produto ele tem que ter preço e tem que ter procura, né? Então, nós temos que ter pessoas que queiram comprá-los. A produção industrial tem uma classificação que é dependente das suas características operacionais, que ela é contínua. Nós temos aqui um outro termo que também é utilizado ali dentro desses ambientes de produção, que é o layout ou arranjo físico. Esse layout é a localização física dos recursos de transformação, é onde fica os produtos, a fábrica. Então, onde fica a matéria-prima, onde fica o maquinário, onde as pessoas ficam, onde elas trabalham. Definir o arranjo físico é, portanto, decidir sobre onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção, determinando também a maneira segundo a qual os recursos transformados, materiais, informação e clientes fluem através da operação. Então, os recursos
que entram no processo produtivo, eles vão passar por uma transformação e vão gerar outros produtos, certo? Mas para que isso ocorra, eu preciso de ter um ambiente, eu preciso que essa fábrica ela esteja disposta adequadamente. Então, o planejamento do arranjo físico do setor produtivo é um fator importante e envolve decisões sobre a forma como os recursos serão dispostos e como deverão ser distribuídos nos centros de trabalho. A preocupação básica de melhorar a movimentação do trabalho através do sistema, quer seja relacionado ao fluxo de pessoas, quer seja de materiais. Então, a gente tem que montar uma estrutura e essa estrutura tem que ser funcional. Eu tenho que ter um ambiente em que esse processo produtivo flua, em que o fluxo das pessoas e máquinas, eles andem adequadamente. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir atender ali a necessidade, a expectativa. Para trabalhar com esse processo de produção, nós temos algumas ferramentas. Nós tínhamos as ferramentas da qualidade, agora a gente tem as ferramentas da produção. Então, CEP, PERT, /CPM e a MRP. O que são isso? São técnicas de planejamento e controle de projetos que, a partir do escalonamento das diversas atividades, com a possibilidade da montagem de gráficos e estudos do planejamento do projeto, são ferramentas para ajudar no desenvolvimento dos projetos produtivos. Vamos lá. Primeiro nós vamos falar da CEP, que é o controle estatístico do processo. Ela foi desenvolvida para estabelecer padrões de qualidade para os produtos produzidos pela indústria. Seu objetivo é verificar se os produtos estão conforme aos padrões definidos para a produção e determinar onde e em quais processos se a averiguação será realizada em cada produto ou por amostra ou como ela será feita. Na definição de onde fazer a checagem, para a CEP é imprescindível identificar os pontos de controle críticos no início, durante e depois do processo. Então, ela vai acompanhar o processo no todo, né? Pontos críticos no início do processo, onde há o recebimento de matéria-prima. Então, tem que ter um maior cuidado lá no recebimento de matéria-prima, para não deixar passar nada. Durante o processo, antes de uma tarefa cara ou trabalhosa, antes de uma série de trabalhos de checagem difícil, depois de um processo de alta taxa de falhas, antes de um processo que possa esconder defeitos, antes de um ponto sem volta, antes de um dano em potencial, antes de uma mudança de responsabilidade. Então, tem que ser analisado isso, né? E depois do processo, a gente tem como ponto crítico aqui, após os determinados os locais onde deverão ser feitas as checagens para o controle da qualidade, por meio da CEP, né, é necessário definir se será feita a verificação de cada produto ou se deverá ser usada uma amostra. Então, como é que vai ser o controle ali, né, desse material? A rede PERT/CPM de planejamento de produção. PERT significa Programa de Avaliação e Revisão Técnica, que é um conjunto de técnicas utilizadas para planejamento e controle de projetos em empreendimentos, para o gerenciamento do tempo e dos custos dos projetos e para a avaliação dos níveis de recursos necessários para o desenvolvimento deles. Para o planejamento e controle de projeto, é adotada a metodologia do CPM, que é a metodologia que é o método do caminho crítico. Ele utiliza algoritmo de caminho crítico para determinar o melhor nível de tempo e recursos necessários para o empreendimento, indicando 3 durações distintas de cada atividade, que é a duração otimista, a mais provável e a pessimista. Então, a gente tem ali uma análise, né, dessa duração de produção. Dentro do planejamento das necessidades de materiais,
que é a mesma coisa que MRP, surge uma grande questão a ser entendida e desenvolvida, adaptada e implementada na empresa, que é obter o material certo, no ponto certo e no momento certo, na tentativa de minimizar o investimento em estoque, através do planejamento das prioridades e da programação da produção. Então, isso é programado, essa produção ela vai ser programada, ela não vai ser aleatória. Então, preciso do material certo, no ponto certo e no momento certo. Isso para quê? Para minimizar os custos, para diminuir a quantidade de investimento em estoque. O sistema MRP1 é um sistema computadorizado de controle de estoque e produção e se tornou popular a partir dos anos 60 e 70 e que ajuda na otimização da gestão industrial, minimizando os custos e mantendo os níveis de materiais adequados. De modo geral, a implantação do sistema MRP, ele visa o quê? Reduzir custos de aquisição de materiais e estocagem e custos na movimentação e transporte, diminuir a improdutividade devido à falta de materiais, tempo e preparação, quebra de máquina e horas extras, ampliar o tempo de vida e validade de produtos perecíveis, aumentar a capacidade da instalação e do atendimento, aumentar a previsibilidade de compras, de manutenção de equipamentos e de produção. O planejamento e controle da produção, o PCP, ele tem como função de apoio à coordenação de várias atividades de acordo com o plano de produção, para atendimento nos prazos e quantidades, sendo meio para a produção e compras cumprirem com as finalidades de acordo com a venda. O PCP é feito o planejamento, a direção, o controle dos suprimentos de material e das atividades de processamento de uma indústria, de modo que os produtos especificados sejam produzidos por métodos pré-estabelecidos para conseguir um programa de venda aprovado. Essas atividades estão desempenhadas de tal maneira que os recursos humanos, facilitantes industriais e de capitais sejam usados com máxima vantagem. O objetivo final do PCP é a organização do suprimento e a movimentação dos recursos humanos, a utilização de máquinas e atividades relacionadas, de modo a atingir os resultados da produção desejado, em termos de quantidade, qualidade, prazo e lugar. Agora vamos falar de Just in Time, ou o termo JIT. Esse termo ele tem como objetivo aumentar o retorno sobre o investimento da empresa, através do aumento da receita, da redução dos custos e do imobilizado, bem como da participação dos empregados no processo produtivo. O JIT tem como proposta produzir bens por meio de um conjunto integrado de atividades, projetado para obter uma produção de alto volume e um fluxo balanceado e sincronizado, conforme as necessidades do consumidor, absorvendo o mínimo absoluto de matéria-prima, estoque e processos de produtos acabados. Ele tem como lógica de que nada será produzido até que seja necessário, ou seja, vai ser feito tudo no tempo apropriado, no momento apropriado. A filosofia das operações JIT é apoiada por 3 fatores: eliminação do desperdício, envolvimento dos funcionários na produção e esforço do aprimoramento contínuo. Para a gente, nas eliminação do desperdício, a gente tem essa questão de foco em 7 tipos de perdas, que é a superprodução, tempo de espera, transporte, processo, estoque, movimentação, produtos defeituosos. Então, em cada um desses pontos, vai ser trabalhada essa eliminação do desperdício. O item B, envolvimento de funcionário na produção. O envolvimento de todos se baseia na cultura organizacional, a resolução de problemas por equipe, inclusão de tarefas de manutenção, rotação de cargo, multi-habilidades, responsabilidade pessoal e engajamento.
Tudo isso tem que ser verificado dentro dessa filosofia DIT. Esforço de aprimoramento contínuo. Esse aprimoramento contínuo, ou Kaizen, também chamado, é feito através da comparação do desempenho real versus o ideal, buscando uma aproximação com o tempo. O critério da medida de desempenho é verificado nos quesitos da qualidade, da confiabilidade, da flexibilidade e do custo. Nós temos aí uma outra técnica, uma outra ferramenta, que é o Kanban. Kanban é uma palavra japonesa que significa cartão ou etiqueta. Tem o seu funcionamento baseado na circulação de cartões entre os postos de trabalho, agindo como disparador da produção dos centros produtivos. O método Kanban ele foi desenvolvido pela Toyota para permitir transmissão de informações nas necessidades, ajusante para montante dos processos produtivos. Sua sistemática de utilização, o cliente puxa com o seu pedido todo o processo produtivo, mantendo-se em cada etapa uma quantidade mínima de componentes para atender os diversos clientes do processo. Ou seja, olha aqui, fluxo físico, vai vir o funcionário, né? O fluxo da produção circula da esquerda para a direita, passando primeiro por um posto e depois por outro. Então, abriu a caixinha, viu que o parafuso está solto, encaixou o parafuso. No fluxo de produção, ele circula da esquerda para a direita, passando primeiro por um posto e depois pelo outro. O fluxo de cartões se sobrepõe ao fluxo físico de produtos. O fluxo inverso de informações. O fundamento básico da ferramenta Kanban está baseado na manutenção de um fluxo contínuo dos produtos que estão sendo manufaturados e traz grande inovação no conceito de eliminar o estoque, ou seja, ele vai buscar essa questão do estoque zero. O Kanban, para fazer o cálculo do número de cartões, é necessário observar dois aspectos. Primeiro, o tamanho do lote do item para cada contenedor e cartão. Qual que é o tamanho do lote para cada local? E o número total de contenedores e cartões, definindo o nível total de estoques no sistema. Então, vamos lá, cada caixinha dessa daqui, quantos lotes tem aqui? Os requisitos para a adoção do sistema Kanban são a estabilidade do projeto, a estabilidade no programa mestre de produção, índices de qualidade alto, fluxo produtivo bem definido e lotes pequenos, operários treinados e motivados com objetivos do melhoramento contínuo e equipamento em perfeito estado de conservação. E como vantagem, o que a gente tem? Execução de atividades de programação, acompanhamento e controle da produção, de forma simples e direta, funções de administração de estoque contidas dentro do próprio sistema, liberação das ordens de PCP em um único momento ou nível de chão de fábrica. Sistema Kanban, ele permite de forma simples o acompanhamento e o controle visual automático do programa de produção, a facilitação dos trabalhos dos grupos de melhoria na identificação e eliminação dos problemas, a identificação imediata de problemas através da redução planejada do número de cartões Kanban em circulação. Dispensa a necessidade de inventários e tem a estimulação do empregado, um conceito do operador polivalente e facilitação do cumprimento dos padrões de trabalho. Esse modelo, então, ele vai permitir aí ajudar esse processo produtivo, ao desenvolvimento desse processo produtivo. Gente, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês para explicar um pouquinho mais sobre o Kanban, tá? O que é essa metodologia e a forma de aplicar.
Vamos lá. Tenho certeza que você tem em casa ou no trabalho esses quadradinhos coloridos que são presos em diversas superfícies para lembrarmos de algo ou indicar alguma ação ou ideia. Se eles tivessem sido inventados na década de 1940, com certeza seriam ideais para o uso em uma metodologia que visa aumentar a eficiência de produção de uma empresa. Estou falando do método japonês Kanban. Sendo parte do sistema Toyota de produção, o Kanban foi desenvolvido na década de 1940, mas até hoje é um dos mais eficientes já vistos na gestão industrial. Através do uso de pequenos cartões coloridos que se movimentam em um quadro, tarefas e ações são levantadas para controlar o estoque de materiais, de modo que não faltem ou se excedam. Essa gestão visual prioriza a produtividade e organização das entregas. Contudo, essa forma de controle se difundiu para outros setores, sendo praticado por quem procura excelência e agilidade na gestão de tarefas. Departamentos como marketing, projetos, TI e financeiro utilizam a metodologia. Podemos dividir o Kanban em dois tipos. O primeiro é o de movimentação, muito usado por departamentos que aguardam notificações para iniciarem os trabalhos. O segundo é o de produção, mais frequente no ambiente empresarial. Esse se subdivide em 3 partes ou 3 colunas. To do, ou fazer, o que deve ser feito. Doing, ou fazendo, em execução. Done, ou feito, o que está feito. Dessa forma, podemos dizer que em uma produção, uma ação só começa depois que outra termina, e quando isso é exposto para todos os envolvidos na linha de produção, um fluxo é mantido. Por exemplo, em uma loja de confecções próprias, o corte dos moldes das roupas só começa depois que as medidas são tiradas das modelos. Da mesma forma que a costura dos tecidos só inicia depois que os mesmos já foram moldados no processo anterior. Vamos para o quadro? Cada cartão afixado deve conter uma breve explicação da tarefa, prazo para início e fim e o nome do responsável. Atenção, não se esqueça dessas informações. As cores dos cartões podem servir para indicar o andamento da tarefa ou o departamento responsável. E o quadro deve estar visível a todos da empresa ou para aqueles envolvidos na ação. Em nossa loja de confecções teremos o seguinte quadro. No To Do, vamos colocar as ações que devem ser feitas, como contratar um novo fornecedor de linhas, iniciar a campanha de saldão, trocar a vitrine e contratar novas costureiras. Na coluna Doing, vamos colocar ações que estão sendo feitas, como criação dos croquis da próxima estação, contratação de equipe de filmagem, aprovação da modelagem. E na coluna Done, as ações que já foram realizadas. Podemos colocar a confecção de brindes do saldão, contratação de empresa de logística e compra de tecidos especiais. Assim que as tarefas vão sendo realizadas, os cartões vão para a etapa posterior, até a finalização. Aquela coluna que estiver com uma vaga pode receber uma nova ação. Algumas empresas inserem mais 2 colunas em seus quadros de Kanban. Uma à esquerda, antes da coluna To Do, com tarefas que devem ser feitas, mas não são urgentes. E a outra coluna é de revisão ou aprovação, colocada após o To Do ou da coluna Doing. Por tudo que vimos até aqui, percebemos que é preciso conhecer bem as partes do todo, a produção ou projeto, para conquistar o sucesso com o método Kanban, e que este pode ser usado de forma simples para diversas finalidades, inclusive na gestão das nossas atividades pessoais. Essa gestão visual compartilhada diminui a ansiedade dos envolvidos no processo, da mesma forma que elimina ações que são desnecessárias naquele circuito de atividades. Com isso, o dia a dia fica mais eficiente e objetivo, aumentando a produtividade. Gostou do nosso Explica DM? Para saber... Gente, nós colocamos aí então para vocês esse vídeo para quê? Para tentar exemplificar, para tentar mostrar de uma forma mais tranquila. Esse vídeo, ele trouxe aí uma forma mais detalhada, né, dessa ferramenta, tá?
Nós vamos falar um pouquinho também aí do casing. Lá nos anos de 1950, os japoneses retomaram as ideias da administração clássica de Taylor e as críticas delas decorrentes para renovar sua indústria, criando o conceito casing, que vem do japonês e ali traz a questão da mudança para melhor, que significa aprimoramento contínuo, gradual, na vida pessoal, familiar, social e nos meios de trabalho, né? Essa prática, que exprime uma forte filosofia da vida oriental, visa o bem não somente da empresa, como do homem que trabalha nela e a municia com as ferramentas para se organizar e buscar sempre resultados melhores. Municia é de munição, tá? Que vem munido de alguma coisa, que você traz com você aquelas informações, aquelas ferramentas. Ao adotar o método casing, de aprimoramento contínuo com o processo integrado de controle de qualidade e fomentar a ideia do controle de qualidade total como um processo integrado, os japoneses enfatizaram a importância da interação constante entre pesquisa, projeto, produção e vendas para a empresa chegar na melhor qualidade, satisfazendo assim os consumidores, o que é a essência da administração japonesa, né? A importância da utilização da melhoria contínua, integrada ao resultado que se busca, é demonstrar que o meio é tão importante quanto ao fim, sendo tão importante ter eficiência, fazendo bem feito, quanto ter eficácia, obtendo o resultado certo. Essa filosofia encontra-se atrás de muitos conceitos de gerência, como o controle da qualidade total, e seus elementos chaves como trabalho em equipe, disciplina pessoal, moral elevada e o círculo de qualidade e as sugestões para melhoria, tá? Nós temos então aí que além desses elementos da sua fundamentação, a gente tem outros fatores que se destacam, que é a questão da eliminação do serviço, da ineficiência, a standardização e a aplicação do programa 5S. Para tanto, para a gente dar sequência, nós vamos falar um pouquinho aí do programa 5S, tá bom? Da metodologia do 5 Senso. A metodologia dos 5 Sensos, mais conhecida como 5S, ela é considerada um método de gestão para reunir um conjunto de práticas organizacionais e ferramentas, seguindo uma sequência lógica, empregada para atingir determinados objetivos. Esse método, os 5 Sensos, ele teve origem no Japão, no final da década de 60, como parte do esforço de reconstruir o país após a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos aí o Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shichisuki. Cada um desses sensos, eles vão direcionar, então, ao desenvolvimento de uma etapa, de uma tarefa. Quais são os benefícios dos 5 sensos? Melhoria de qualidade, em um amplo sentido, é a qualidade no trabalho, na vida, no meio ambiente, nas organizações. Eliminação do desperdício, otimização de espaços físicos, prevenção de quebras, minimização de riscos e da incidência de acidentes. Mudança de comportamentos, hábitos, entre tantas outras benefícios. Mas então, o principal, qualidade de vida dentro das organizações, no ambiente de trabalho, qualidade de vida dentro da sua casa, no seu ambiente, mas pensando em organização, a gente está pensando na qualidade desse trabalhador, na qualidade no desenvolvimento dos processos produtivos. Eliminação de desperdício. A eliminação do desperdício, ela vai trazer o quê como consequência?
melhoria de processo, redução de custo, a questão do retrabalho, de não ter retrabalho, né? Otimização do espaço físico, um melhor lugar para cada coisa, né? A gente não falou ali de layout há pouco tempo atrás? Prevenção de quebras, riscos, acidentes. Então, prevenir que algo ruim aconteça, que esse processo seja atrapalhado de alguma forma. E para isso, então, nós temos aí que gerar mudanças de comportamento. Os 5 sensos, o que significa? O SEIRE é o senso de utilização e descarte, liberação de áreas. Então, o que é útil para mim e o que não é útil? Essa caneta aqui, ela tá quebrada. Para que eu vou guardar ela? Eu vou descartar. Ou ela não está escrevendo. Por que eu vou guardar? CEITO, Centro de Organização ou Arrumação. Arquivos organizados, prateleiras organizadas, armários organizados. SEISO, senso de limpeza, um ambiente limpo, sem lixo. SEIKSU, senso de saúde, de higiene. E Shitsuki, senso de autodisciplina. Então, assim, se eu comecei a desenvolver um propósito, vamos dar sequência. Vamos continuar nesse projeto. E aí, então, nós temos o senso de utilização, que é o SEIRE, consiste em analisar o local não só no trabalho, mas também em casa e manter apenas objetos e dados necessários na quantidade certa. Para tanto, é necessária a classificação de todos os itens de acordo com critérios de utilidade, frequência de uso. O foco principal aqui é o que não serve só atrapalha. Então, a caneta, ela não escreve, mas a tinta acabou. Vamos já colocar no lixo? O que não serve só atrapalha. SEITO, senso de organização. Correspondente à organização do ambiente, dos objetos, materiais, equipamentos, dados, informações. Cada um destes e demais itens presentes deve possuir um lugar exclusivo. E após o uso, deverá voltar e permanecer sempre ali. Cada item deve estar sempre disponível e próximo ao local de uso, somente na quantidade certa, na qualidade certa e no momento certo. Ou seja, a minha mesa de trabalho, o que eu preciso que tenha? Um bloco de anotações e uma caneta. Eu não preciso de colocar mais nada lá em cima. Beleza, já que eu vou usar a caneta e esse bloco de informações, eu posso colocar esse livro aqui? Posso, eu vou usá-lo? Porque se eu não for usá-lo agora, então eu deixo ele lá no armário, no arquivo, né, guardado. O próximo, terceiro senso, é o senso de limpeza. A prática da limpeza trata o uso ideal de manter limpo o local antes, durante e depois da jornada de trabalho. Significa zelar pelos recursos e pelas instalações em geral. Sua interpretação vai além da limpeza física, estendendo aos cuidados com a própria aparência e as condições psicológicas. Então, o meu ambiente de trabalho, a minha sala, ela tem que estar organizada, ela tem que estar limpa, porque eu vou deixar um copo de café sujo, juntando mosquito, eu vou deixar a embalagem do pacote de papel jogada lá, não pus no lixo, o rascunho, o bloquinho de anotação, eu usei, eu deixei jogado no chão. Isso vai virando uma bagunça, vai poluindo o ambiente e fazendo com que a gente não consiga produzir adequadamente. A limpeza, ela deve se tornar um hábito.
O chão, as máquinas, os equipamentos não devem ser deixados sujos. Verificar a poeira, papéis, excesso de óleo, cigarro, cavaco, sucatas, tudo que é desnecessário naquele ambiente. Procurar produzir sem gerar lixo. Para tanto, é necessário limpar antes de organizar. Organizar significa padronizar a armazenagem. Mas não se pode começar a padronização enquanto tudo não estiver limpo. Eu vou organizar o meu armário de roupas. Então, eu vou tirar todas as minhas roupas, eu vou limpar esse armário e aí eu vou definir por cores ou por tipos de roupa. Não, eu vou organizar a estante dos livros. Eu sou professora, então vamos organizar de acordo com o conteúdo que eu estou trabalhando nesse semestre? Então, os livros que eu estou trabalhando nesse semestre, do material desse semestre, eles vão ficar na frente. Os demais, eles podem ficar mais atrás. Ou eles podem ficar guardados em outro local. Né? O senso de higiene e saúde significa preocupar-se com o anseio e a aparência pessoal. Significa conservar a higiene, tendo cuidado para que os estágios de organização, ordem e limpeza já alcançados não retrocedam. A higiene e a boa aparência pessoal são necessárias para a vida saudável e realização das nossas atividades. O ambiente deve estar limpo, todos devem cuidar da sua higiene pessoal, todos devem usar equipamentos de segurança, ter cuidado na utilização de máquinas, aparelhos, equipamentos e utensílios. O objetivo geral é que todos tenham e mantenham a sua saúde. Ou vamos pensar, eu vou chegar na sala de aula com a roupa suja, eu vou chegar na sala de aula descabelada, isso vai passar uma aparência ruim, né? Vocês vão ter uma ideia de mim, de que eu sou uma profissional ruim, desleixada. Se a gente chega lá no açougue e o açougue está mal cheiroso, se o funcionário ele está lá sem touca, sem luva, com a roupa toda suja, isso vai demonstrar o quê? Falta de higiene, falta de cuidado com o local e com ele próprio, não é? E aí a gente tem o senso da autodisciplina. Esse senso de autodisciplina, ele está ligado à prática constante de todos os 4 S's. Ou seja, todos os anteriores. Ele serve para que a gente não deixe de fazer os demais. Sendo assim, o senso de autodisciplina consiste em respeitar os padrões éticos e técnicos da empresa, criar procedimentos objetivos e possíveis de serem cumpridos, ser claro e objetivo na comunicação dos procedimentos, desenvolver a conscientização e o cumprimento com os objetivos do programa de implementação do 5 Senso, esclarecer sempre ao atribuir uma nova tarefa. Então, olha só, cada um desses 5 sensos, eles vêm então para quê? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar a qualidade de vida do trabalho naquele ambiente. Eliminação de desperdício, diminuição de custos, diminuição de retrabalho, prevenção de acidentes. A gente percebe então que a utilização dos 5 sensos, ela deve ser implantada, eles devem ser implantados em todos os ambientes, qualquer ambiente organizacional ou pessoal. Eu vou trazer mais um vídeo aqui para vocês terem uma melhor visualização, tá? Dos 5 sensos.
Você já se perguntou como os países fizeram para se reerguerem depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente aqueles que estiveram diretamente ligados ao confronto e que perderam, como o Japão? O país do sol nascente, entre tantos planos de reerguida, adotou uma metodologia para acelerar o desenvolvimento com o mínimo desperdício de recursos a partir de um trabalho sustentável e eficiente. Foi nesse momento de reconstrução japonesa que nasceu o programa 5S, criado pelo professor Kaoru Ishikawa. Os 5S são Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuki. Mas calma que vamos explicar cada um deles para você. Antes de explicarmos, vale a pena ressaltar que essa metodologia foi tão eficiente para o Japão que acabou se tornando também uma metodologia muito usada nas empresas, fábricas e outras organizações que buscam colocar a casa em ordem em pouco tempo e com baixos custos. O Seiri, ou senso de utilização, é a fase que se analisa ou escolhe quais são os melhores itens, materiais, arquivos, etapas e documentos necessários para o desenvolvimento do trabalho, da ação ou da produção da empresa. É nesse momento que o que não serve mais, que não é mais útil, deve ser descartado, disponibilizado, doado ou até mesmo vendido. Não faz sentido manter o que não será usado, gerando custos financeiros, de tempo e operacionais, ocupando espaço, atrapalhando o controle do estoque ou até mesmo provocando distrações. Imagine a empresa que mantém um aparelho de fax sobre a mesa até hoje, ou uma frota de carros com um número maior do que o necessário, pagando impostos que poderiam ser evitados. Aqueles velhos cartões de visitas já desatualizados da equipe comercial e até mesmo a sua área de trabalho do computador ou os seus aplicativos no celular. Quantos arquivos e apps você não utiliza mais, não é mesmo? Seito, o senso de organização ou ordenação. Em poucas palavras, nada mais é do que colocar a casa em ordem. Agora que estamos trabalhando somente com o que é necessário, precisamos colocar em ordem, guardar itens, ferramentas, materiais em locais de fácil acesso, seguro e sem perda de tempo. Deixar tudo ao alcance de todos os envolvidos nos processos, organizando os recursos de forma inteligente e ágil. É muito simples. A ferramenta ou objeto que for mais usado deve estar mais próximo, visível e de fácil alcance. Aquela que é pouco usada ou usada de modo esporádico pode ficar em lugares mais distantes, mas de modo organizado também. O administrador na área financeira está sempre com a sua calculadora por perto. E pense no seu cotidiano, como estão as roupas em seu armário. As preferidas são sempre as mais fáceis de pegar, não é verdade? Quando você pensa em organização, o que logo vem à sua cabeça? Tenho certeza que muita gente pensou em limpeza, e ela é o terceiro S dessa metodologia. Estamos falando do Seiso. Nessa fase surge a preocupação de manter o ambiente, objetos ou materiais limpos. Todos devem se preocupar de forma ativa e zelar pelo ambiente de trabalho. Podemos dividir o senso de limpeza em 3 etapas. 1. Limpeza geral do ambiente. 2. Limpeza específica. Por exemplo, uma máquina pode ser limpa especificamente. E por fim, 3. Uma limpeza mais detalhada, naqueles lugares de difícil acesso. Os benefícios do senso de limpeza são a diminuição de manutenções mais severas, do desperdício de materiais, fácil identificação de fontes de sujeiras e resíduos, melhoria de layout facilitando a produtividade, redução de acidentes de trabalho por má manutenção, enfim, a economia vem por várias frentes. E lembre-se, não existe organização no meio da sujeira. Seiketsu, ou senso de padronização e saúde, é a etapa voltada para o lado humano das organizações, cuja preocupação é direcionada para o bem-estar dos funcionários. Nesse momento, a limpeza do ambiente e a saúde dos colaboradores se entrelaçam. O uso de equipamentos de proteção individual, obediência às normas de segurança, limpeza dos uniformes, equipamentos ergonômicos, ginástica laboral, tudo isso em um ambiente seguro, salubre e sem ruídos. É nesse S que também está o cuidado com o psicológico da equipe e os benefícios médicos que a empresa fornece. Este senso também é chamado de senso da padronização, porque é aqui que o programa 5S ganha mais forma dentro da empresa. É documentar as ações, criar as normas, padrões e regras específicas da empresa, sinalizar lugares, aplicar treinamentos e criar a cultura da metodologia na organização
comunicação. É através disso que as pessoas saberão como agir. Padronizar traz previsibilidade e ganho de tempo. Por fim, o último senso dos 5S, Shitsuki, senso da disciplina. É nesse processo que a organização busca despertar em seus colaboradores a mentalidade e comportamentos necessários para que eles realizem os sensos anteriores. O total entendimento da importância da metodologia e da necessidade do comportamento de todos são vitais. Estimular o diálogo acerca dos sensos, sugestões, manter um canal aberto, despertar o interesse e a lembrança através da comunicação interna. É engajar na melhoria contínua. Essa metodologia conquistou o mundo porque, muito além de um ambiente agradável, limpo e seguro, traz saúde aos funcionários e também aos negócios, aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos ou serviços, reduzindo as despesas, prevenindo acidentes e falhas e engajando os colaboradores em uma cultura organizacional mais forte. Mas atenção! Os 5 S's não podem se resumir a um mutirão da limpeza, a um dia D da organização e outras tantas ações isoladas. A metodologia 5S é um programa com resultados a longo prazo. É um exercício contínuo e um esforço permanente. Requer participação efetiva dos líderes da empresa, treinamento, qualificação e colaboração de todos os envolvidos. É preciso incentivar e estabelecer metas individuais e coletivas, bem como realizar avaliações ao longo do tempo e, se preciso, revisar. Nada de bagunça organizada, hein? Gostou do Explica DM? Diga nos comentários o que você achou e quais outros. Então, gente, era um vídeo explicativo aí para você ter uma visão melhor, né, do 5 senso, dos benefícios que ele traz para a empresa, né, que vocês trabalham, para o ambiente pessoal que vocês vivem, para a casa de vocês. E essa disciplina, gente, não só aqui o 5 senso, mas todas as ferramentas que nós trouxemos, elas têm o intuito de melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de processos, de procedimentos, melhorar a execução de algo. E todas essas ferramentas, elas vêm ali com o intuito de aumentar a produtividade, reduzir o desperdício, reduzir o custo, evitar retrabalho, otimizar tempo, otimizar espaço, eliminar desperdício, prevenir acidentes, prevenir que riscos aconteçam. Então, essas ferramentas, elas visam trazer o quê? Mudança de hábito, mudança de comportamento, não só dentro das empresas, mas fora das empresas. Nós somos aquilo que vivemos, não é? Então, se eu quero um ambiente de trabalho com qualidade, eu preciso ajudar, eu preciso melhorar o meu trabalho, buscar meios, ferramentas, treinamentos para melhorar o meu trabalho. Se eu quero que a minha casa seja um ambiente melhor, eu vou buscar isso, eu vou atrás dessas ferramentas para trabalhar e desenvolver esse ambiente. E aí imagina, nesse contexto histórico que nós vimos aí, o panorama desde lá, antes da Revolução Industrial, tudo que foi acontecendo ao longo dos anos e que trouxe essa necessidade de transformação, essa necessidade de mudança. Porque o que foi mostrado para a gente aqui nessa teoria? Que pela demanda de mais tecnologia, nós passamos por vários processos de transformação. E esses processos, eles trouxeram
tanto dificuldades quanto benefícios. O que aconteceu ao longo dos anos? A adaptação, né? Nós estamos num processo de adaptação a essas tecnologias e essa é uma adaptação constante de buscar a melhoria contínua. A melhoria contínua é ali, gente, é o objetivo da qualidade total, do sistema de gerenciamento da qualidade total. Porque ele quer que essa empresa, essa organização, ela tenha melhoria ali no desenvolvimento dos seus, desde lá no princípio da cadeia produtiva. Quando eu compro a minha matéria-prima, então como que vai ser a entrega dessa matéria-prima? Onde é que eu vou colocar essa matéria-prima? Se eu compro muito, eu vou ter um estoque alto de matéria-prima e aí é um dinheiro parado. Mas será que eu estou comprando muito para poder aproveitar o preço de matéria-prima? Eu estou comprando muito porque eu tenho já um cliente esperando pelo esse produto acabado? Tudo isso tem que ser analisado. E aí a gente viu que a gestão da produção, ela busca isso, ela busca trabalhar com essa otimização dos recursos. Por quê? Ela tem ali como principal ponto aumento da produtividade, aumento do rendimento. E aí a gente tem o aumento da produção, a melhor condição de trabalho, nós temos ali melhores ambientes de trabalho, nós temos que todos esses pontos juntos, eles vão fornecer o que ao empresário, à empresa, à organização? Melhoria da qualidade de vida, melhoria da qualidade do processo produtivo, isso vai gerar lucro, isso vai gerar satisfação do cliente. São essas as questões que a qualidade vem buscar. Então, atender a uma demanda, que é atender a demanda do meu cliente. Eu atendendo a demanda do cliente, o que vai acontecer? A empresa, ela vai ter que melhorar, ela vai ter que buscar trabalhar com novos valores, com novos comportamentos, com novas técnicas, porque ela precisa desse cliente. Hoje, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais globalizado. O meu fornecedor, ele não está aqui na cidade de Arinos, não. Desculpa, não é o fornecedor, é o concorrente. O fornecedor também não está aqui, né, gente? Mas vamos pensar aí, ó, o meu concorrente está aqui, ó. Ele está na palma da minha mão, né? Tudo que eu quero comprar, eu consigo comprar pela internet. Aí depende, né? Se é algo que eu preciso, que é urgente, que eu preciso que eu tenha acesso imediato, ou que eu possa esperar. Aí vai depender da minha necessidade. Mas tudo é fácil. Basta ter os recursos financeiros. E aí, se a empresa, a organização, ela não busca essa melhoria contínua dos seus processos, ela não aprimora, ela não trabalha com a gestão da qualidade, ela vai ficando para trás. E é por isso que a gente trouxe aí para vocês, né, várias ferramentas, vários métodos para levar essa gestão da qualidade para vocês. Nós falamos aí de conceitos no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, conceitos que trouxeram mudanças. E tudo isso para quê? Para mostrar que nós estamos aqui para atender o meu cliente. O administrador, o assistente à administração, ele está ali para
a ajudar a gerenciar, aprender, ajudar a levar um produto, um serviço de qualidade. Esse curso, essa disciplina, ele traz essa questão, esse pensamento para vocês. Vamos buscar atender o cliente de cada vez melhor. E para atender esse cliente cada vez melhor, nós temos aí inúmeras ferramentas da qualidade para trazer isso para a nossa realidade, tá? Gente, eu peço a vocês que façam leitura aí do material, que participem ali, né, do AVA, do ambiente virtual, que vão lá, que façam lá o que está solicitado, as questões solicitadas, estudem aí pelo material enviado. Em caso de dúvida, a gente está à disposição. Foi um prazer aí estar com vocês, viu? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.